Boa noite a todos. Meu nome é Lília Juste, eu sou professora da Unirio, no Instituto Villa-Lobos, e coordeno um projeto de extensão que se chama Laboratório de Práticas Pedagógicas em Música. Nesses tempos de pandemia, nós estamos criando maneiras de atuar assim, online, à distância, e esse debate de hoje, é o primeiro de um ciclo de debates chamado Música, Cultura Brasileira e Educação. Ele foi criado para ser uma ação complementar de um curso de extensão que se chama Curso de Percussão Brasileira para uma Pedagogia Brincante. E por esse motivo, né, quer dizer, a gente está entrando nesse assunto da pedagogia brincante, eu não podia deixar de chamar os convidados dessa noite, que são Juliana Manhães. A Juliana Manhães é professora da Escola de Teatro aqui da Unirio, ela convidou 2 estudantes para estar com ela, né, nessa noite, que são estudantes do Instituto Villa-Lobos e da Escola de Teatro da Unirio, do Centro de Letras e Artes. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, porque é bom, porque nem todo mundo conhece, né? Juliana Manhães é maranhense, artista brincante, educadora, pesquisadora e dançarina. Professora adjunta do Departamento de Interpretação Teatral da Escola de Teatro da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, faz parte do Boi da Floresta Brincando, de Cazumba, há 21 anos. Coordena e atua no coletivo As Três Marias há 20 anos. Coordena e faz parte do projeto de extensão e cultura Coletivo Matuba, na Unirio, há 6 anos. Faz parte do Laboratório de Artes do Movimento, com a equipe de corpo da Escola de Teatro da Unirio, e atualmente coordena o Laboratório NEPA, que é o Núcleo de Estudos das Performances Afro-Ameríndias, fundado por Zeca Ligeiro. Fez doutorado com a tese Um Convite à Dança, Performances de Umbigada entre Brasil e Moçambique, em que teve a oportunidade de vivenciar a pesquisa em Moçambique por 6 meses e seguidas de outros retornos ao país. Mestre em Estudos da Performance e a pesquisa Memórias de um Corpo Brincante, a brincadeira do Cazumba no Bumba Boi Maranhense. Atua na performance musical interativa Cacuriança e a aula Performance Umbigar, espetáculo que recebeu o prêmio Klaus Viana de dança e trabalha com a oficina Roda dos Brincantes. Cuja temática acolhe o feminino, o sagrado e as tradições afro e de povos originários. Então, a convidada bom, vou falar primeiro do convidado, que ele vai ser o seguinte, né? O Dudu Rezende é aluno do Instituto Villa-Lobos, ele é músico carioca e arranjador, saxofonista, multi-instrumentista, compositor, produtor cultural e professor de música. Saxofone barítono da Frio Orquestra, assina a direção musical do álbum Ajo, e que foi indicado para o 20º Latin Grammy, como melhor álbum de música raiz em língua portuguesa. Graduando em MPB Arranjo pela Unirio, sua pesquisa e criação une ritmos e outros elementos da cultura popular brasileira à música instrumental. Atualmente desenvolve seu primeiro álbum, Tambor Grande, em parceria com o Babalorixá, do Fono de Omolu, e o produtor musical André Magalhães. Muito bem-vindos, vocês dois. Agora eu vou apresentar a última convidada, a última, mas não enfim, é a última na sequência, mas não na importância. Driele Moura é atriz formada pela Escola Fábrica de Atores e Material Artístico na Sala Amir Haddad, de Teatro de Rua, em Nova Iguaçu.
Foi geradora da rede Sapiência, um site e canal de conteúdos em registro de rodas de batalha de rap e intervenções teatrais da Baixada Fluminense. Desenvolveu, junto ao Afro-Reg, Núcleo Cantagalo, oficinas de contação de histórias e confecção de instrumento ganzá com materiais recicláveis. Integra o curso livre imersivo em dança pela Companhia Lia Rodrigues de Dança e Rede Artes da Maré. Atualmente cursa direção teatral na Unirio e desenvolve uma pesquisa nos folguedos cênico brasileiros quanto dramaturgia gestual e princípio norteador para a criação artística, registro histórico, autoficção e ativismo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou passar, então, a palavra à Juliana, que vai falar sobre o tema que eles vão desenvolver, e eu gostaria, então, de convidar todos que estão nos assistindo para participarem através do chat, fazendo comentários, perguntas, porque sempre que possível nós vamos fazer algumas intervenções, trazendo essas contribuições do grupo que está nos acompanhando. Queria agradecer muito a presença de todos vocês e tenham uma boa noite. Juliana? Boa noite a todos, todas, todes. É um grande prazer estarmos aqui, esse convite, esse diálogo entre escola de teatro e escola de música. Mas vamos começar com uma brincadeira começa, né? Estou muito feliz de estar aqui com esse trio, Dudu Rezende, Driele Moura. Essa é uma construção coletiva. O Matuba não se faz e não dá continuidade sozinho, então por isso estamos aqui em trio. E vamos começar com uma brincadeira começa, né? Eu estou aqui sem um apito, mas eu vou soar ele, tá? Peço a Deus pelo bem de quem me ama e pelo bem de quem pode me odiar. Peço a Deus pelo bem de quem me ama e pelo bem de quem pode me odiar. Pelo bem de quem me ajuda a sorrir e pelo bem de quem me ajuda a chorar. Pelo bem de quem gosta de cantar minhas toadas e quem dá valor ao meu lugar. Pelo bem de quem gosta de cantar minhas toadas e quem dá valor ao meu lugar. E soam as matracas, tá, 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 tá. E lá vem batalhão, lá vem pandeirão. Dá licença, essa toada de boi é como uma reza, nesse tempo que a gente precisa, né, estabelecer o lugar do sagrado, e nesse dia tão emocionante, né, que é a perda de mais um grande símbolo da alegria, que é o que nos toca aqui nesse lugar de resistência, esse lugar da alegria, esse lugar da brincadeira, esse lugar da gente potencializar a festa como um saber, né, científico, institucionalizar essas relações. Essa toada de boi é de um grande mestre, né, que se foi, mas que ainda está, que é o mestre Humberto, do Boi de Maracanã, e eu, desde que saí do Maranhão e vim morar aqui no Rio, conheci um grupo de maranhenses, e a partir do coletivo As Três Marias, a gente tece essa toada como reza, como um lugar de fortalecimento, um guarnecer, uma reunida, que é o que a gente está aqui tecendo, né? Eu agradeço muito o convite da Lília Juste, é muito bom poder estar
dialogando sobre essa epistemologia, que é também o lugar da brincadeira e do brincar, né? Fortalecendo essa importância, né, que a gente precisa cada vez mais estabelecer essa ponte entre essas movências desses saberes orais, né, vindos de mestres, mestras, de grupos tradicionais, e que têm suas sedes, seus terreiros, ou até mesmo o espaço público da rua, como um espaço de saber e de conhecimento, e fazer essa ponte com a universidade, com a pluriversidade, né? Lembrando aqui de algumas palavras de líderes indígenas. Eu ando, nessa pandemia, muito movida por esses saberes indígenas, de povos originários e os saberes das diásporas africanas. E quando entro na Unirio, já é buscando essas relações, né? Eu estou na Unirio somente há 3 anos, mas desde o momento de estudos, né? O coletivo As Três Marias também começa os seus ensaios quando eu era estudante de graduação, de licenciatura na Unirio. Então, esse movimento de trazer os tambores, de trazer os ritmos brasileiros, iniciando pelos do Maranhão, sempre foi um movimento que eu teci ao longo dessa trajetória. E estou muito feliz hoje em dia de estar aqui como professora, estabelecendo pontes mais enraizadas, né, com a escola de música, né, o Dudu Rezende vai estar falando mais desse momento inicial, de quando começa o coletivo Matuba, né, mas eu estou aqui também para trazer essas relações que estão acontecendo, né, há 6 anos atrás, vai fazer 7 esse ano, ocorre esse movimento, né, dos estudantes de música e de teatro, onde a gente realiza uma grande disciplina optativa, que vai em torno de 14 grupos do Rio de Janeiro, que trazem suas referências e suas brincadeiras e estudos de diversos ritmos do Brasil. Então, a partir daí, a gente tece mais firmemente esse movimento, né, de trazer essas brincadeiras para dentro do jardim e para dentro também das salas de aula, também num lugar de desemparedar esse espaço da sala de aula, né, de trazer a potência das saias, dos instrumentos, dos chapéus e da brincadeira, do pé no chão, enquanto um espaço sagrado de saber. Eu na pós-graduação já trago para minha escrita como artista a experiência, né, a vivência de ser cazumba, que até ele sempre quer participar, né, então tá aqui essa careta, né, desse personagem do boi de sotaque da Baixada do Maranhão. Então sempre esse cruzamento entre, né, a teoria e a prática, para também encerrar com essa relação tão dicotômica de que cada coisa está no seu lugar e não trazer uma construção mais híbrida, né, aonde o corpo precisa estar, ele precisa vivenciar para poder estar trazendo também esse saber, né, no seu canto, na sua dança, no seu batuque, na sua atuação. E considerar essas cosmogonias como fundamentais para dentro da instituição, da universidade. E quero lembrar aqui o Zeca Ligiero, há 22 anos, a partir do NEPA, já traz muito esse movimento, não necessariamente das danças e ritmos tradicionais do Brasil, mas essas relações diaspóricas e de povos originários. Mas foi muito importante quando eu chego na Unirio em 2018 e o Vincenzo Cambria já tinha um projeto de extensão que trazia esse diálogo entre a universidade e os saberes orais, e com muita potência, muita resistência, inclusive ela aparece no nosso vídeo, a Gleu Cambria puxa o movimento de dança afro de uma maneira assim de arrepiar,
né, assim, no sentido de trazer a ancestralidade, de trazer a força do movimento da dança dos orixás para dentro da universidade. Então, quando eu chego na Unirio, já tem esse movimento, né, e em conjunto com isso, a gente foi tecendo também vários mestres e mestras que foram chegando, como é difícil a gente trazer mestres e mestras de outras... Ih, meu Deus, caí? Tá rolando super. Tá rolando? Ah, tá. Eu fui tirar aqui uma coisa que tá aberta e me perdi. E como... Ai, de novo, essa coisa de ter muitas coisas abertas. É tempos de fragmentação, né? São tempos fragmentados. Mas mesmo assim, eu me perdi no que eu estava falando, mas indo no fragmento, né, dessas movências que a gente está vivenciando agora, eu sinto que, mais do que nunca, é importante a gente levantar essa bandeira da resistência, essa bandeira que é política, que é social, e que é a gente decolonizar, né, essas relações, e por isso há um movimento já na Unirio do Encontro de Saberes, que é um projeto que o José Jorge de Carvalho inicia em 2005 na Universidade Nacional de Brasília, que é um movimento de trazer mestres e mestras para dentro da universidade, recebendo como doutores, né, como mestres. Nesse momento, eu estou realizando um grupo de estudos chamados Pedagogias Brincantes, que dialoga totalmente com esse projeto da Lília, né? Que é exatamente para buscar novas maneiras de tecer dinâmicas dentro da sala de aula, assim como tecer conexões e pontes potentes, né, entre a relação do ser artista, a relação do ser pesquisador, ser brincante, né? Pela primeira vez dentro da Unirio, eu tenho a grande alegria de ter uma brincante mestra, né, do Boi da Floresta, que é o boi que eu brinco há 21 anos, que é a Taliene Melônio. Ela está fazendo mestrado sobre o seu fazer, e eu falo isso assim com muita alegria, porque a gente sabe, né, como é difícil. É preciso se enquadrar para entrar, mas depois que entra, o importante é criar esse lugar de fala, né? É isso que eu tenho percebido cada vez mais. E para ir fechando também, dar espaço aí para os meus parceiros também desse movimento, a gente vem tecendo, né, as brincadeiras no jardim, que agora é online, e principalmente essas relações. A gente vai começar o movimento, que é uma tuba de braços abertos, porque a gente quer cada vez mais estar trazendo mais pessoas, né? Não só da Unirio, de fora também, mas para a gente perceber a importância que é esse lugar desse corpo brincante, dessa brincadeira que é séria, né? E trazer isso para dentro das nossas vidas, né? É o que a gente está precisando. Eu acho que a pandemia tem mostrado muito isso, a importância da conexão com a natureza. E quando eu falo dessas brincadeiras, é uma relação com a natureza, porque é uma fogueira que se acende, né? É uma reza que se conecta a um lugar ancestral, se come junto, se bebe junto, e tudo isso são fundamentos de base, são epistemologias que acontecem em roda, num sentido anti-horário, porque busca uma outra lógica, né? Então, é esse lugar do prazer que a gente está querendo cada vez mais, né, trazer como fundamental para a gente como artista, como pesquisador e como ser humano. Então, eu passo a bola, né, aqui para o parceiro Dudu. Se eu tiver esquecido coisas, também abram seus microfones aí, vamos tecer junto. A gente vai lembrando. Agradeço. Olá, Ju, Adriele, Lília, todo mundo aí assistindo, com licença.
A Lili apresentou todo mundo um pouquinho, né? Vou falar um pouco da minha perspectiva dessa história do Coletivo Matuba. Eu tava lá na primeira turma, né, pessoal? Eu entrei na Unirio em 2014 e foi super legal, né? Porque logo no ano que eu entrei, a Larice a Larice Matar, veio procurar um pessoal que estava entrando na Unirio, que já estava lá há um tempo, enfim, o pessoal da Unirio, especialmente do teatro e da música, né, desses cursos artísticos, e ela foi procurar o pessoal que já tinha algum trabalho, alguma relação com com a cultura popular, né, de alguma forma, e cada um da sua forma muito diferente. E no meu caso, eu comecei na música tocando um pouco de violão, mas depois eu coloquei eu comecei a fazer a aula do Rio Maracatu, e comecei muito na percussão a partir da cultura popular, né? A partir do ensino da cultura popular, dessa reverberação que já acontecia no Rio de Janeiro, de pessoas que faziam esse movimento de trazer mestres para cá, né? De reverberar esse conhecimento e esses conhecedores. Isso foi muito legal, porque possibilitou mesmo da gente se encontrar, esse movimento da Larice, né? Possibilitou da gente se juntar, todo esse pessoal que tinha alguma relação com a cultura popular, e conversar e falar, bom, a gente queria poder usar esse espaço aqui da Unirio para estar aprendendo isso, né, que é a nossa motivação, muitas vezes, para estar se envolvendo com a arte, se envolvendo com a música, ou com o teatro, com a dança. Então, o pessoal se reuniu com essa motivação em comum. E a partir desse encontro, foi incrível, né, porque no primeiro semestre, já a gente articulou junto com a Juliana e toda essa turma aí que estava envolvida. A professora Mônica também da música super nos fortaleceu, e a gente conseguiu articular uma turma que foi, assim, marcante para a vida, que foi um semestre que a gente fez na Unirio, onde toda sexta-feira a gente trazia um grupo de cultura popular do Rio de Janeiro, que de uma manifestação cultural diferente. Então, a cada sexta-feira vinha um grupo ensinar música, ensinar dança, tudo integrado, né? Então foi muito bacana porque teve essa integração da galera do teatro com a galera da música e pessoas de fora da Unirio também. Aquela saudade de aglomeração, né? O pessoal que juntava, já chegou a dar 60 pessoas numa turma, estava bombando, assim, toda sexta-feira era um acontecimento, e um acontecimento completamente diferente da outra semana, né? Porque vinha um novo grupo conduzir esse encontro, novas pessoas para falar, e foi incrível nessa formação de rede também, né, da gente estar conhecendo essas pessoas. Isso foi muito massa, né, porque poder ouvir de pessoas que realmente vivem aquilo no seu cotidiano, no seu dia a dia. A gente tem um grupo, o Reconca Rio, depois a gente pode pegar essa lista direitinho de falar exatamente de cada grupo. Acabou que eu não abri aqui, eu tinha ficado de abrir, acabou que eu não deixei preparada esse mole. Mas a gente trouxe vários grupos, né, e vários mestres que, por exemplo, até hoje eu tenho relação, consigo, a partir desse primeiro encontro, né, reverberou na vida de todo mundo e continuam reverberando encontros. Então a gente começou com essa primeira sexta-feira no primeiro semestre do Matuba, em 2015, e foi, a cada semestre a gente foi se reinventando em novas formas de se aproximar dessa cultura popular, mas sempre se aproximando de alguma forma, né? A Ju mencionou aí a Guileu com o Vincenzo também, que foi um momento que a gente conseguiu firmar a extensão, que foi muito incrível, assim, abriu toda uma nova uma nova dinâmica, né, do acontecimento dessa aproximação da cultura popular. Uma pessoa que também super chegou junto foi a Sônia, né, que sabe tudo de coco, então ela com a gente ela arrasou, assim, foi uma grande aula, um semestre inteiro que ela deu e esse era só teoria, assim, a gente sentado na sala de aula, vendo referência, entendendo o estudo do Mário de Andrade até coisas mais recentes, né, então foi muito bacana de ver como uma aula de apreciação musical mesmo, voltada para essa questão da cultura popular, e nesse caso especialmente do coco, né, que era o interesse de todos os alunos. E esse movimento que parte dos alunos, né, que é muito interessante, porque todo mundo tinha aquela vontade e a gente se juntava e falava, não, a gente quer fazer, a gente está a fim de estudar isso aqui agora. Então, próximo semestre, como é que vai ser? Vamos... Então, foi uma aula até de produção, né? Como é que a gente vai articular para acontecer e realizar isso que é o nosso desejo.
e segue até hoje. Hoje em dia eu estou um pouquinho menos presente, né, diria assim, mas porque, enfim, até a própria reverberação desses caminhos que a gente construiu foram levando para fazer trabalhos, né? Comecei meu grupo, a Fole Griot Orquestra, na mesma época que começou o Matuba, e essa pesquisa reverberou muito no trabalho da Fole também. E eu agora estou fazendo meu disco autoral, junto com o Dofono, né, que foi uma grande etapa também desse processo, que foram aulas que a gente fez de toques e dança do candomblé dentro da Unirio, também com o Dofono de Omolu, que é meu pai de santo, meu babalorixá. E ele... Hoje em dia eu estou realizando um grande sonho, que é fazer um disco em parceria com ele, né? Então, nossa, tanta coisa. Se a gente for falar lembrar de cada coisinha que a gente fez, a gente vai embora, né? Então eu vou largar esse microfone aqui, vou deixar a Adri falar um pouquinho também. Olá, boa noite a todos. Nós preparamos um videozinho que mostra um pouquinho do que é a nossa ocupação do jardim no Centro de Letras e Artes da Unirio, que aí nós poderíamos passar agora, ver, e depois eu entro falando mais um pouquinho. Pode ser? No dia 22 de agosto de 2014, há exatamente 6 anos atrás, nascia um movimento de estudantes da Escola de Teatro e da Escola de Música da Unirio. Essa ação coletiva originou a primeira disciplina optativa unindo essas duas escolas. Foi um movimento potente que levou 14 grupos diferentes com mais de 10 ritmos da nossa cultura popular brasileira. Estamos aí, em tempos de pandemia, nos refazendo e nos reinventando no corpo, nos pensamentos e também nos meios virtuais. Após a pandemia, estaremos voltando ao nosso jardim, onde as brincadeiras estavam fortemente acontecendo na Unirio. Esse encontro entre mestres corais e também mestres acadêmicos, comunidade e estudantes de todos os cursos e de todas as vontades. Acho uma saudade do encontro, né? Mas acho que, então, esse vídeo dá para a gente ter uma noção um pouquinho do que é esse movimento que o Matuba vai traçando dentro da universidade, né? E acho interessante a gente pensar também que, se falando agora sobre duas escolas, que é a Escola de Música e a Escola de Teatro, que integram o campus do CLA, né, o Centro de Letras e Artes da Unirio, o Jardim é esse espaço que possibilita conexões, né? Que não estão dentro da sala de aula, mas estão no intermédio, né, no tempo de respiro. A gente costuma falar, costumamos brincar que o jardim é o pulmão da universidade, né, que é exatamente o lugar onde a gente para entre uma aula e outra. Então, a ocupação do jardim, ela vem de uma forma muito orgânica, como o Dudu falou antes, porque o número excedeu, o número de pessoas para participar das oficinas com os mestres excederam, e aí não tinha sala que cabia o número de pessoas, então foi necessário que ocupasse o jardim. Mas naquele momento ali ficou claro que existia uma necessidade de ocupar aquele espaço, né? Que aquele espaço ali era o espaço onde os diferentes nichos da universidade estavam presentes e poderiam estar presentes, né? Então, esse é o lugar onde as rodas e as brincadeiras populares se deram quanto vivência, quanto ocupação de um lugar que se tornou o nosso laboratório de experimentos brincantes, né? De conhecimentos ancestrais e também de convívio afetivo. Eu chego no Matuba um pouco depois, né? O Matuba ele nasce desse movimento de 2014, e eu chego para o Matuba em 2018,
sou mais recente na universidade, e já com Matuba completando aí uns 5 anos, né, de surgimento do coletivo. E aí, nesse tempo de 5 anos, os estudantes que faziam parte, como o Dudu, enfim, com uma outra galera, a maioria já tinham se formado, já estava em processo de formação, alguns ainda não se formaram, tudo bem, respeitemos o processo das pessoas, mas foi necessário que tivesse uma certa... Que se renovasse esses agentes brincantes, né, para estar puxando o movimento. Então, eu já vinha também das minhas experiências na rua e encontrei o Matuba como esse espaço acolhedor também de pesquisas e de aprofundamento sobre esses saberes e práticas também referentes na universidade. Então, a partir desse momento aí, dessa transição dos Matubas da antiga e os Matubas novos, a gente começa uma série de novos questionamentos também sobre a necessidade dessas ocupações, quanto referências, quanto políticas públicas dentro da universidade. Então, partindo aí dessas lógicas que nós fomos pensando juntos também dentro de uma... Nesse processo, acho que é importante também se pensar que houve aí, junto com esses 5 anos, também tivemos uma crescente muito importante, que foram as políticas afirmativas dentro da universidade, né, com que a universidade estivesse sendo ocupada por mais territórios periféricos, por mais pessoas de corpos dissidentes, e que se fez necessária ainda mais a afirmação desses saberes descentralizados, né? Como uma conexão, como uma relação realmente de poder falarmos as nossas contranarrativas também em elaboração com os conceitos acadêmicos, né, e como isso reverbera nas nossas histórias subjetivas e, portanto, coletivas. Mas, então, Matuba se forma, a partir de 2018, também nesse movimento que pensa políticas para aproximar os mestres e mestras os fazedores populares, né, e os seus fazeres artísticos, e as suas musicalidades, e as suas danças, e as suas corporeidades, e as suas histórias e territórios para dentro do espaço do ensino superior, né, ampliando as nossas referências. E uma das ferramentas que nós tiramos coletivamente foi a formação de um grupo de estudo criativo dessas manifestações, e também de um grupo de estudo teórico e documental, né, visando organizar a partir desse aprofundamento, a partir de aprofundamentos individuais em determinadas manifestações, para que nós pudéssemos dialogar e ter uma relação mais ampla sobre os conceitos da própria manifestação popular, né. E uma dessas atividades também foram as nossas saídas de rolê Matuba. Isso tudo aconteceu antes da pandemia, tá? Isso que eu estou relatando agora. Que eram rolês Matubas, rolê ou rolé, mas enfim, que era tentando estimular as vivências junto a casas de saberes popular, né? E os seus festejos, e os seus ritos, né? E com isso também fortalecer, né? Criar redes de apoio para essas casas, né? Então, nós estivemos presentes junto com o Jongo da Serrinha, que passou no vídeo, nós estivemos também junto com a Associação Boi Brilho de Lucas, em Parada de Lucas, que também apareceu ali no vídeo, estivemos na Casa de Mestre Sala e Porta Bandeira, do mestre Dionísio, enfim, todas essas parcerias no ano de 2020, no ano de 2019, desculpa, para que a gente pudesse, de alguma forma, estabelecer esses vínculos, estreitar esses vínculos, né? E aí, com a pandemia, as vivências ficaram delicadas, né? Quer dizer, impossíveis, e para que nós pudéssemos continuar em pesquisa, o que nós fizemos foi selecionar uma série de filmes que estariam disponíveis nas plataformas abertas, criando o Cine Popular Matuba, né, com esse intuito de poder convidar mestres e brincantes e fazedores que registraram, que estiveram se aprofundando em uma manifestação
e quis que essas pessoas tivessem diálogo com a gente, para que nós pudéssemos também conferir essas produções. E aí tivemos aí uma série de roteiristas brincantes, diretores brincantes, mestres diretores, que é exatamente esse lugar que nos interessa, que se fricciona as relações entre o teatro, entre as funções, e entre a brincadeira. Mas o que nós temos para falar? Alguém quer entrar? Quer? Vem, Ju. Esse vídeo foi muito emocionante, né? Porque trouxe esse lugar da rememoração, né? Que é tão importante, né? Quando a gente fala de uma cultura tradicional brasileira, esse lugar que se repete a cada ano, desse ciclo festivo. E aí eu me lembrei, assim, que logo depois que acabou a disciplina optativa, né, a gente começou o movimento de ir para as festas, né? Então teve um tambor de aleluia no Largo das Neves, que o coletivo As Três Marias organizou, e eu acho que foi um dos primeiros momentos onde o Matuba ficou nesse lugar era brincadeira, mas também foi uma apresentação, né? Que precisou se organizar um roteiro, e foi muito importante aquele momento. Depois daquilo, eu lembro a necessidade de pesquisar mais, de estudar mais, de saber como se colocar. E, em seguida, outro espaço festivo, também muito importante, que eu percebo que a gente já foi, acho que uns 3 anos, que é a festa junina, a festa de São João do Boi Brilho de Lucas, né? Então, me veio isso, assim, como um lugar que a gente teceu essa ponte e que depois deu continuidade com o rolê, né? Que também foi uma ação muito boa, porque para além do Matuba, das pessoas que estavam com a gente do Matuba, foram pessoas de vários lugares, de fora da Unirio, mas de dentro da Unirio também, né? E essa relação de conhecer os mestres, conhecer as mestras, que a gente ia dar continuidade ano passado, mas que a gente deu da forma possível, né, a partir desses filmes, também foi um grande aprendizado, né, então, lembrar mais desse lugar, né, da importância que foi esse início festivo, que se transformou num rolê, né, e como que a gente traz isso para dentro da universidade, né, como foi importante ter uma disciplina, mesmo que optativa, né, como é importante ter disciplinas, matérias, né, que dialogam com esses saberes dentro do currículo, né? Só um comentário que eu pensei aqui, rapidinho, que falando dos rolés também, uma coisa que acho que nem chegou a aparecer no vídeo, mas uma coisa que aconteceu que foi incrível, foi no segundo ano, foi 2015, lá no primeiro ano, né, do Matuba, acho que foi logo depois desse primeiro semestre, a gente conseguiu ótimos tempos da universidade, né, comparado ao que a gente está vivendo hoje, conseguiu uma viagem para a Chapada dos Veadeiros, no encontro de culturas tradicionais, né? Que é um festival incrível que acontece na Chapada dos Veadeiros, que o Alex estava, enfim, um dos parceiros nossos, ele ficou falando para todo mundo, não, a gente consegue um ônibus pela Unirio, a gente consegue, e a gente estava, cara, Chapada dos Veadeiros, Alex, universidade pública, você acha que a gente vai conseguir um monte de aluno de arte ir para Chapada dos Veadeiros ver festival de cultura? E ele foi em cima, conseguiu com a força do NEPA, né, do Zeca Ligeiro, conseguiu fechar esse ônibus e foi uma grande galera. E esse rolê foi incrível, porque foi uma coisa que uniu muito todo mundo, né? Todo mundo numa viagem junto para um festival que é incrível no Cerrado do Brasil, enfim. Foi um momento épico. Eu queria. Eu estou ficando assim super empolgada com a fala de vocês, né? Mas eu queria assim trazer, Adriele, não sei, a gente pensou de atualizar. Como é que está sendo agora, nesse período de pandemia, o Matuba, onde é que está? O Matuba está de suas casas, pesquisando em sala de videochamada, experimentando, né, também muita coisa.
E, bom, no ano passado nós estivemos debruçados sobre esses materiais, esses arquivos documentários, né? Então, o que nós estamos agora fazendo é aproximar esses arquivos, esses documentos das nossas práticas criativas. Então, estamos exatamente neste momento processando e pensando, cruzando debates sobre um mesmo objeto. No objeto, no caso, agora são as máscaras que nós estamos nos debruçando, né? E pensando o quanto as manifestações elas têm a ligação com a máscara no seu sagrado, no seu profano, e separando o que cada manifestação vai falar sobre esse objeto, né? Como enfim, em alguns eles vão trazer experimentos pedagógicos, outros experimentos completamente vivenciais, e a gente está nesse momento descobrindo e se redescobrindo através dessas falas e dessas organizações. É interessante que esse período em que a gente está em casa também é muito propício para esse mergulho no estudo, né, um pouco menos presencial, mas também abre um espaço, um tempo, né, que muitas vezes na correria também se perde, né, não que a gente prefira assim, mas também são coisas que chegam, que têm acrescentado, né, a gente está descobrindo maneiras de produzir nesse período, né, e como é que faz para alguém que nunca fez parte do Matuba se aproximar e começar a participar? Eu e a Adriele, a gente está aqui, vai você, vai você. É porque para a gente também tem sido um desafio, né? De como é que a gente faz agora, alguém que está chegando, né? Para virem também experimentar com a gente. A gente percebeu muito ano passado que mesmo no online, né? A gente fez, além desses encontros de cineclube, que a gente quer muito dar continuidade quando voltar também no presencial, mas a gente teceu muitas experimentações corporais, né? Eu trazendo uma abordagem também a partir da pulsação de cada instrumento, como que cada instrumento reverbera no corpo, como é que essa relação pode trazer para a gente novas construções dramatúrgicas, né? Como é que a gente pode trazer para o nosso lugar de teatro e da música, sabendo que quando a gente fala em culturas tradicionais ou cultura popular brasileira, a gente não está falando só de uma linguagem, né? A gente está falando de uma relação que agrega várias linguagens, né? Que a gente até colocou aqui no próprio título, né? Essa relação do dançar, cantar, tocar, atuar, né? Então, a gente... Comer, beber, né? Como eu disse no início, está tudo junto, né? Porque é esse fazer junto, né? Por isso que eu fiz questão que eles estivessem aqui, porque a gente tece junto. A roda, ela não traz essa hierarquia, né? Que a gente está tão acostumado, né? De quem que está aí para ensinar. Claro que quando é um mestre e mestra, a gente está aí para escutar. Mas como que a gente abre agora? A gente está querendo retornar às nossas rodas, mesmo online. Então, serão momentos onde todo mundo que quiser fazer parte da Unirio ou fora vai poder entrar para cantar, para compartilhar também as suas experiências brincantes, né? E aos poucos eu percebo que a gente está tecendo um trabalho mais esmiuçado, né, dramatúrgico, a partir dessas falas e dessas experiências, desses filmes e desses mestres e mestres, e que também, em algum momento, ele vai ser aberto. Mas, nesse momento, o que a gente está mais querendo fazer é provocar, né, esse espaço online, de como é que a gente pode estar trazendo esse cantar, dançar, batucar aqui mesmo. Então, a gente vai ter um momento que a gente está definindo ainda esse horário, porque como o momento está muito fragmentado e o calendário está muito... Cada hora é uma coisa, né? Então, a gente não definiu ainda. A gente estava fazendo os encontros às quartas,
mas não sei se a gente vai continuar às quartas, mas a gente vai estar divulgando, vamos ter um momento de espaço aberto, onde os músicos podem vir para não só tocarem, quanto cantarem, mas também para experimentarem isso dentro do corpo, porque a gente fala muito dessa importância, né? Eu perguntei outro dia para o Dudu, Dudu, você toca diferente porque você dançou também, você também trouxe isso para o corpo, né? Então, assim como é importante quem está mais no teatro ou mais na dança, é importante tocar um instrumento de percussão, é importante trazer para o canto e trazer isso tudo, né, para essa relação brincante. Então, a gente logo mais vai estar divulgando quando que vão ser esses encontros. Driele, diz aí mais alguma coisa que eu posso ter colocado de fora. Eu quero agradecer a presença da Pamela Almeida, que é a nossa parceira matubense, né, e que está aqui nos assistindo, e vamos sim fazer rolê. A gente está morto de saudade, né? Se há um movimento de sistematização, sim. Nesse momento, inclusive, eu tenho uma bolsista de iniciação científica, que é a Juliana Costa, que é da pedagogia, e que também está com a gente. Agora, vou ter mais duas bolsistas de iniciação científica dentro do projeto que eu tenho de iniciação científica, que, na verdade, é mais um braço, né, do Matuba, e que também faz parte do NEPA, como um laboratório, né, que acolhe, um guarda-chuva que acolhe todos esses projetos, que é o Pedagogias Brincantes, né? Cada vez mais eu estou escrevendo sobre, e nesse Pedagogias Brincantes, a gente tem em torno, toda semana, às terças-feiras, de 11 às 13, dentro da plataforma Zoom, a gente tem em torno de quase 50 pessoas de várias partes do Brasil. Temos também o moçambicano, né? Estou sempre tecendo essa rede, essa ponte com Moçambique, para falar de novas possibilidades da gente estar repensando essas pedagogias e trazendo esse lugar do brincante, da brincadeira, do prazer, né? Que eu até falei do desemparedar, né? Que o Tião Rocha, educador, fala tanto. A gente pode construir uma escola a partir do saber de quem está vindo, e não a gente chegar somente com o nosso saber. Então, construir pedagogia do biscoito, pedagogia da roda. Então, a gente está, sim, sistematizando esses saberes com fins pedagógicos e com fins artísticos. Bacana, bacana. Então, eu fico, assim, muito feliz, porque esse curso de percussão que o meu projeto está iniciando agora, veio nessa ideia da gente fazer, oferecer, assim, habilidades para as pessoas que querem, né, brincar, mas não sabem tocar um instrumento de percussão, aprenderem um pouquinho melhor como fazer isso, para, por exemplo, um professor na escola quer acompanhar os alunos numa brincadeira de roda, pegar um pandeiro e saber tocar alguns. E aí é interessante, porque aí a gente vai conhecendo melhor os ritmos de cada gênero, né? Como fazer isso. E eu achei, assim, que era uma necessidade minha, como musicista, como professora, adquirir essas habilidades, e eu vi que é uma necessidade de muita gente, porque em poucos dias a gente lotou a turma, né? Então, são contribuições, assim, que a gente pode sistematizar. Aos pouquinhos a gente vai colocando joga uma pedrinha no lago e vai fazendo ondinhas, e as coisas vão, como o Dudu falou, reverberando, né? E daí as coisas as nossas iniciativas vão se somando, vão se multiplicando. Isso que eu acho muito bacana na junção dessas forças, né? Então, eu fico muito feliz de que a gente está se aproximando cada vez mais. Eu gostaria de ver um pouquinho se tem mais alguma pergunta lá do chat. Eu queria aproveitar e divulgar também, já que tudo são redes sociais agora, mas é o lugar do diálogo, né?
Não sei se a Pamela consegue aí divulgar, mas a gente está reunindo vários materiais do Matuba na nossa página, né, do YouTube, do Coletivo Matuba, onde tem todos esses diálogos, né, com esses mestres e mestras no ano passado, que foi realmente muito potente. Então, quem tiver vontade de conhecer um pouco mais de como é que foram esses encontros, na nossa página do YouTube, eles estão lá. Não sei se tem alguma pergunta. Eu queria colocar uma coisinha que eu fiquei pensando aqui, a partir da pergunta do Marcelo, professor Marcelo, sobre sistematização, né, dessas coisas, e de toda a conversa que tem rolado também, que é interessante, né, pensar que, como a Ju falou lá no início, o Matuba surge como um movimento. E como assim movimento, né? Aí minha compreensão disso é porque existe uma necessidade da existência de um movimento, né? Tipo, ele não surge apenas por um interesse, legal, vamos curtir, é realmente por uma falta. A gente sente muita falta da existência na universidade, né? Que é a ferramenta, talvez, oficial de educação pública, né? Ainda bem que pública, e que a gente tem para poder estar aprendendo, tá ganhando novas áreas de conhecimento, tá se aprofundando em áreas, e a gente sentia falta da existência do conhecimento da cultura popular, do conhecimento e dos conhecedores, né? Porque a realidade que a gente vê muitas vezes são muitas pessoas que têm conhecimentos absurdos e que muitas vezes no final da sua vida vai ganhar um doutor honoris causa, porque realmente sabe muito isso, às vezes é reconhecido e às vezes não, mas esse lugar que essa pessoa muitas vezes está totalmente marginalizada na sociedade, né? Muitas vezes essa pessoa não tem às vezes uma renda ou um reconhecimento mesmo da sociedade daquele conhecimento que ela tem e repassa adiante e que ela vive, né? Então isso é realmente uma falta que a gente sentia, e a Unirio é um lugar incrível, né, que já é muito para frente, já tem o curso que eu faço, por exemplo, que é de música popular, que já é um grande avanço, né, porque antigamente isso não existia numa universidade, antigamente, relativamente pouco tempo, né. Então, são crescimentos, e acho que as novas gerações vão trazendo novas demandas, né, e a nova geração, eu sinto que esse movimento vem com essa demanda de, cara, a gente quer ver um mestre popular dando aula na universidade, recebendo como um professor, né, pelo seu conhecimento, e que a universidade seja um lugar para potencializar o conhecimento e não limitar de uma certa forma, né, porque só tal conhecimento pode entrar aqui. Às vezes o fato da pessoa ter um diploma é muito limitador socialmente, né, porque não é qualquer um que tem acesso a esse ensino formal que vai levar a pessoa até o diploma. Então muitos mestres às vezes vão ser semi-analfabetos. Ele está muito distante de um diploma acadêmico. Porém, quando a gente está falando de uma universidade de artes, aquele conhecimento que ele tem ali, às vezes é muito mais interessante do que um diploma acadêmico, sabe? Então, a Ju mencionou o projeto que se chama Encontro de Culturas, né? Que um dos objetivos é esse, é poder trazer mestres e dar reconhecimento, burlar essa via do diploma acadêmico para poder dar um reconhecimento por outro meio e trazer o mestre para trabalhar, né? Para mostrar seu conhecimento, para interagir com o espaço de conhecimento que é a universidade. Então, isso eu acho muito importante, né? Frisar que é esse conhecimento, e que o Matuba pelo menos para mim, sempre foi uma via de mão dupla, um lugar de troca, né? Por ser um movimento dos alunos, não é uma coisa que o aluno pode chegar lá esperando que agora eu vou receber aqui um conhecimento. É muita coisa, você tem que agir para você ter em troca, né? Então sempre foi essa coisa de tipo assim, a gente quer trazer um grupo de samba de roda. Quem conhece um grupo de samba de roda? Vamos atrás? Liga para ele. Olha, a gente está aqui na universidade, a gente não tem dinheiro, mas a gente está fazendo um movimento que é assim, assim, assado, vamos fazer. Então, quando eu falei que foi, de certa forma, aula de produção também, foi na gente articular e fazer existir isso, né? Então, a gente botando energia e botando trabalho no movimento, né? A gente aprendeu pra caramba. Porque aí a gente, sim, a partir dessa movimentação vinha o mestre, e aí a gente conseguia criar esse espaço, né? De estar na sala de aula com o mestre, estar no jardim com um mestre, com uma pessoa que vai trocar aquele conhecimento com a gente. E trocar... não, falou muito bem. Eu só fiquei encafifada, né, com uma coisa na cabeça, que a Adriele
sempre traz isso, eu acho que é muito importante, é a gente pensar como que vai ter esse retorno, né? Esse mestre, essa mestra. Isso é muito importante. Então, esse ano a gente ficou pensando sobre as lives que a gente fez ano passado, e algumas a gente conseguiu, a gente fez rifa, né? O Reisado, por exemplo, eles colocaram uma careta para rifar, e com isso deu um valor legal para eles. Teve um grupo de boi tem uma pesquisadora chamada Luciana Gonçalves, da UFRJ, que ela fala sobre o palhaço, né, no boi, e o pai Francisco, e aí o mestre Betinho estava presente na nossa live, a gente conseguiu fazer uma rifa, ele vendeu vários livros. Então essa preocupação também, né, desse lugar que é político também, você tem um saber que é de uma vida, e precisa receber, né, é o projeto Encontro de Saberes, ele está vindo, tá, não quero ainda falar exatamente, mas ele está chegando, eu acredito que, se não é em julho, não sei se é julho, pelo menos a gente está vislumbrando um semestre dessa disciplina, nesse momento caótico, difícil, vai ser tudo online, né? E eu acho que talvez por isso é possível, porque trazer os mestres de vários lugares é tão difícil, exige dinheiro, né? Mas a gente tá com isso em vista para esse ano ainda. Logo a gente divulga. Então, gente, eu acho que as perguntas, só a gente tá vendo assim muitos elogios e agradecimentos assim das pessoas que estão acompanhando ao vivo. E eu queria agradecer muitíssimo a Juliana, o Dudu e a Adriele, agradecer também o Marcelo Carneiro, professor do IVL, e o Bernardo Brandão, que está sempre nos ajudando aí nas lives, e abrir, assim, as nossas portas para vocês do IVL, e que a gente continue fazendo muitas visitas uns para os outros, né, nos seus projetos. Eu agradeço a colaboração, e é isso. Acho que por hoje estamos terminando. Alguém tem alguma outra colocação para fazer para terminar? Eu acho que, na verdade, queria só lembrar e reforçar, né, que nós temos um compromisso bastante direto com a sobrevivência desses mestres, né? Tem sido uma coisa que a gente tem traçado e muito cuidadosamente pensado. E a gente está, nesse momento, inclusive, com uma campanha de apoio à mestra Penha Cirandeira, que é uma mestra paraibana, que mora no Rio de Janeiro, aqui no Rio das Pedras, na comunidade de Rio das Pedras, e que, enfim, ela está impedida de trabalhar, ela trabalha com materiais recicláveis, e nós estamos fortalecendo, né, pensando esses mecanismos possíveis de se fortalecer com a existência dessa mestra, né? Então, quem puder acessar, encontrar lá o nosso Instagram, @coletivo_matuba, e contribuir, compartilhar também, é bem importante para a continuidade, né, e manutenção da brincadeira. Muito importante, Driele. O contato, então, é através da página do Coletivo Matuba, que a gente já publicou aqui no vídeo. É isso? O Instagram é melhor, que a gente mexe melhor pelo Instagram. Tá bom. Eu sou iniciante no Instagram ainda, mas a gente chega lá. Mas tem muita gente aí que tá assistindo que é já... Marcelo Carneiro, eu também. Então, a gente vai aprendendo juntos, né? Tanta coisa que eu aprendi só nesses meses de pandemia, que, nossa senhora. Olha, muito obrigada, então. Jorge Chaves, dando um alô. Muito bom, Jorge, você está aí. Que amor. Obrigada pela presença. E Valeu, isso. Jorge, que saudade, hein? Saudades mesmo. Anderson Renato, do nosso curso de percussão, lá de Caruaru, do Pernambuco. Que maravilha. Muito obrigada. E esse curso, Lília, já fechou, não está mais aberto,
para as Então, pessoas? Fala a isso. gente abriu só 30 vagas, né? É o primeiro curso que eu estou organizando na Unirio, então pensamos que seria mais proveitoso, né, que fosse isso, e lotou realmente, mas eu acho que a gente vai fazer novas versões, né? Vão ser 10 semanas, e de repente, depois do recesso, a gente faz outras 10 semanas. Então, vamos continuar, porque está sendo muito, muito legal mesmo. E porque é uma infinidade, né, de ritmos e É. possibilidades que a gente tem no Brasil, que em 10 semanas a gente não consegue dar conta, então precisa de vários módulos, né? Exatamente. Eu queria só agradecer também, para poder dar essa despedida, assim, de estar aqui. A gente está aqui nós três, mas eu queria dizer que tem muita gente que está aqui com a gente, né? Que eu tenho até medo de falar alguns nomes e não citar todos, né? Mas tem muitos estudantes que já se formaram, e aí me vem rapidamente a Laura Canabrava, a Larissa Matar, a Liene, que ainda está presente, o Pedro Prata, Pedro Moragas, o Alexandre, o Pedrão, né? E aí a Pamela, que está aqui, o Gil, que também é interessante, que é do Amazonas, né? Também é bom que essa mistura, né, de estudantes que moram no Rio e são de outros lugares. Ludmilla Lembrou? tá presente também. Ludmilla, que está super presente, super parceira. A Juliana Costa, que eu já mencionei. Só para a gente, né, agradecer. Eu lembrei da Jéssica do Jongo, né, que também foi uma parceira num dado momento, do Dilmar, que também veio e deu algumas aulas sobre o jongo. Então, assim, são pessoas que compartilhando essa semente que a gente vai construindo junto, né? Então, agradecer que a gente só é um coletivo, porque também é aberto e tem pessoas chegando. Então, agradeço a todos e todas. É isso aí. Gente, boa noite. Muitos bravos para vocês. Um abraço fraterno aí em todo mundo. Muito obrigada pela presença de todos e até a próxima. Até! Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Viva a brincadeira. Viva! Eu vou saindo devagar, eu vou saindo devagar, eu vou saindo devagar.